Então, para abrilhantar aqui hoje, né? Nossa amiga Daliane. É Dali. Prazer. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu tenho a mania de baixar o microfone, então se eu baixar alguma vez, alguém me avisa. Exatamente, faz um sinal para mim aí, balança a mão, faz alguma careta que eu vou entender. Beleza. Eu gostaria de começar a nossa conversa aqui, querendo saber o que vocês entendem por CSS. Alguém aqui trabalha com CSS? Você? Quem mais? Você? Quem mais trabalha com CSS? Ou já estudou alguma coisa? Você? Todo mundo já estudou. Todo mundo que é estudante, vocês já programam, como é? Programador, estudante? Estudante, beleza. Beleza. Eu me chamo Dali, Daliane, mas eu prefiro que todo mundo me chame de Dali. Dali é amiga. Beleza. Aqui está meu Twitter, meu code também, para quem quiser visitar, o GitHub. E uma apresentação bem rápida de quem eu sou, o que eu faço. Eu dou aula no Vai na Web. É um curso de desenvolvimento web em organizações de base comunitária. Eu estou atualmente com algumas turmas no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. E eu faço isso online. E eu também sou programadora na First, que é uma empresa, uma startup de tecnologia. E eu sou membro da CSS Brasil, que é uma organização que a gente tem o intuito de evangelizar a CSS no Brasil, basicamente. E aí, quem quiser me chamar no Twitter depois, que ficar com alguma dúvida, no GitHub, qualquer coisa, por favor, me chama. Ninguém fica com vergonha, não, porque eu gosto de me entrosar mesmo, como diz minha mãe. Beleza. Eu gostaria de começar conversando com vocês sobre o que CSS não é. Então, primeiro eu quero saber de vocês, quem me disse aqui que já trabalha com CSS, o que o CSS é? CSS é o quê? CSS é para colocar cor na fonte? Quem mais me dá alguma coisa sobre o que é CSS? Tamanho da fonte? É isso também. Quem mais fala? Oi? Colorir os sites? Para dar algum sentido àquela div lá que você não serve para nada? Olha que no CSS a div serve. Tem que ter semântica, mas div às vezes serve. Beleza. Então, eu gostaria de falar... Todo mundo falou aqui o que acha que o CSS é. Então, eu prefiro começar falando sobre o que ele não é. Primeiramente, o CSS, ele não é firula. A galera acha que o CSS serve para deixar as coisas bonitinhas. A galera acha que é colocar cor. Gente, não é só colocar cor, tá? Mas é também. Então, o que acontece? O CSS não é... ele não é algo que serva só para enfeitar, só para embelezar o nosso site. Ele não serve só para colocar uma cor no título e pam, isso morre o CSS. Não. Ele é muito mais do que isso. E aí, pensando no que CSS não é, e o que é o CSS então, Daliane? Todo mundo usa aqui para mudar a cor. Você está dizendo que não é, o CSS não é isso. O que é o CSS então? O que ele tem de tão bom? Então, CSS é amor, sim, tá? Esse coraçãozinho aqui demonstra tudo que eu sinto para o CSS. Beleza. O CSS, ele... você falando... ele tentando transcrever a sigla dele para português Brasil, você teria como folhas de estilo em cascata. E aí a gente teria o quê? Realmente, páginas com estilização. E a estilização entende... O que vocês entendem por estilização? Botar cor, esse tipo de coisa que vocês me falaram. Mas não é só isso. O que o CSS pode? O CSS ele pode nos dar muito poder. Ele pode nos ajudar a criar interfaces empáticas. E é isso que ninguém tem falado sobre isso. CSS é para colocar cor. Não.
CSS é usado para criar interfaces. E aí a minha interface pode ser boa ou não. A minha interface, ela tem que conversar com o usuário. Não adianta de nada o meu back-end ser maravilhoso, todos os meus dados estarem lá lindamente rodando, todas as partes lógicas lá, lindas, perfeitas, maravilhosas. E a minha interface não conversa com o usuário, o que acontece? O meu usuário vai achar que o meu sistema é ruim. Eu não tenho feedback do que está acontecendo. Eu não entendo porque quem quer título aqui. Está tudo bagunçado, está uma coisa horrorosa. Então, eu vou deduzir o quê? Que o seu sistema é ruim, cara. Eu não vou usar seu sistema. Por quê? Porque a sua interface não é empática. Então, daí entra todo o poder do CSS. Ele serve para nos ajudar a criar as interfaces de forma melhor para o usuário. E aí, entenda, melhor, empática, eu não estou dizendo bonito. Eu estou dizendo que tem que conversar com. Então, tudo tem que ser pensado, e não esteticamente, simplesmente. E aí, por isso que eu bati na tecla. Não é para colocar cor, não é para colocar cor. Igual o amigo disse, div não tem semântica. Eu estou dizendo, CSS não é para colocar cor. Pelo amor de Deus, nunca mais digam que CSS é para colocar cor. Beleza. E aí, Daliane, beleza, você está me dizendo que eu posso criar uma interface empática. E isso não é responsabilidade do designer? Não. Isso não é responsabilidade do designer. A interface do usuário, assim como a experiência dele, é responsabilidade de todo o time. Inclusive, programador que não vai colocar a mão no CSS. A experiência ele vai depender de todo mundo. E aí, do CSS em si, há algumas coisas que vocês podem fazer para deixar ela mais empática, etc., melhorar a experiência. Uma das coisas que eu particularmente uso muito, e muito programador usa, é o recurso das animações. E aí eu nem sei se vai abrir aqui, não sei se está com a internet, se vai carregar. Deixa eu ver. Ele vai buscar na internet, espera aí. Mas eu estou com os exemplos no pendrive. Tem como colocar aqui? Alguém? Me ajuda? Oi. Esse aqui é um exemplo de interface usando animação. Eu vou até voltar aqui para carregar ela bonitinha, linda. Vocês percebem que eu não simplesmente mudei a cor, não, né? Aumentei a fonte e fiz o que mais? Qual é a sensação que você tem na hora que você abre essa página? O que é que você pensa? Vou comprar essa bicicleta. Essa bicicleta é muito bonitinha. E aí, ela foi toda feita num cuidado, essa interface. Aqui, ela é cheia de interações. Logo quando você entra, ela dispara uma imagem e tal. Então, isso pode ser muito útil para você fisgar a atenção do seu usuário. E não só para fisgar a intenção. Você pode também usar um conceito que a gente chama de microinteração, que é, por exemplo, dar um feedback direto do que está acontecendo. Tipo, eu estou no formulário e aí a minha resposta não foi enviada. Eu posso, de repente, mandar uma animação. Por exemplo, eu coloco uma barrinha vermelha. O usuário já vai entender, vermelho, alguma coisa deu errada. Então, ou tremeu, alguma coisa deu errada. Ou foi verde e avançou. E deu certo. E aí a gente pode fazer muito mais coisas. Por exemplo, a gente pode colocar esses loaderzinhos no carregamento. E aí isso é tudo CSS, tá? Isso aqui não tem uma linha de JavaScript, nem aqui. Claro que eu tenho HTML5 semântico lindo, maravilhoso por trás, mas JavaScript não. Não que eu não goste. Eu uso para outras coisas. E aí eu posso colocar, por exemplo, no carregamento da página, eu posso dar alguma coisinha bonitinha dessa, para dar algum feedback de, ei, está carregando, isso é um loader. Espera mais um pouquinho, é a internet, sabe? Voltou. E tem essa. Eu também posso fazer puramente por ilustrar. Daí vem o título da palestra, CSS Just Wanna Have Fun. O que eu entendo por isso? CSS só precisa de diversão. A galera acha que CSS é muito chato. Todo mundo odeia desenhar interface. Mas quando eu tenho que aprender as propriedades do CSS, usando alguma coisa que é divertida, como, por exemplo, um desenho, e animar ele, cara, isso muda. Eu percebi isso diretamente em sala de aula, quando eu tive que ensinar CSS. E quando eu dei um layout para meus alunos odiaram CSS.
quando eu pedi para eles fazerem um desenho, meus alunos ficaram apaixonados. Resultado, todo mundo está aprendendo CSS muito bem. E aí tem mais alguns exemplos que eu coloquei. Por exemplo, essa Eva do Ori. E essa sou eu. E eu uso isso como a página inicial do meu GitHub page. Que é para... Tipo, eu escondo links aqui, literalmente. Se você clicar aqui, você vai para o meu CodePen. Se você clicar aqui, você vai para um livro que eu escrevi. Esse tipo de coisa. Isso é muito bom, porque você capta muito a atenção do usuário, sabe? Ele acha aquilo legal. Por exemplo, se eu uso uma ilustração dessa, num site infantil, por exemplo, no site de uma escola, esse tipo de coisa, o usuário fica doido de alegria, sabe? Ele fica, meu Deus, que divertido, que bonitinho. E aí não só bonitinho, meu Deus, isto fala comigo, isso conversa comigo. E aí, eu não gosto muito de teoria. Eu gosto da prática e não sei até onde isso é certo ou errado, mas eu prefiro praticar. E aí eu trouxe muito pouco introdução sobre teoria. Eu trouxe mais esses exemplos para falar sobre a importância e o que é, o que não é, o que dá para fazer. E aí eu vou mostrar um exemplo prático para vocês agora, no hands-on, que eu gosto do prático, eu vou convidar umas pessoas aqui para participar comigo. E aí a gente vai fazer uma ilustração dessa e a gente vai ver como o CSS pode ser fácil, divertido e legal. E aí eu escrevi esse Gitbook, esse guia de bolso sobre animações. E aí vocês podem ler, está no GitHub aberto, tem um Gitbook também. E aí, quem tiver mais curioso, eu estou explicando sobre cada propriedade, cada atributo, cada valor bonitinho, para quem quiser iniciar realmente no assunto. E aí eu vou dar o link depois, mas basicamente é isso. Beleza, e antes do obrigada, vamos para o hands-on, né? Eu vou pedir licença aqui, peraí. Tá, esse computador é de quem? Licença. Vou pedir aqui licença ao colega. Eu vou pedir ajuda, aliás. Peraí. Sublime. Beleza. Vamos fazer o contrário? Eu prefiro fazer assim. Você digita o código e eu vou ensinar. Bora? Senta aí. Bora. Mas sabe que o CSS vai ter semântica a partir do ano que vem? Acredita num negócio desse. Vai ser maravilhoso, não vai? Eu estou ansiosa para que o CSS tenha semântica. Beleza. Eu vou pedir que Tássio, né? Tássio cria uma página em branco, de HTML mesmo, e uma de CSS, puxe ela. E aí... E aí eu vou mostrar como dar start nisso e tal. Você pode criar uma página normal, tipo doctype, bonitinha, isso. E aí puxa aí uma folha de CSS. Bora lá. Não coloca div agora não, só puxa o CSS, vai lá. Não é no head. É no head. Tudo bem. Calma. Ixi, é foda. Eu falei é foda, espero que ele não tenha saído. Depois corta, né? Beleza. Beleza. E aí, Tássio passou 40 minutos explicando a importância da semântica. E eu vou pedir para ele não usar semântica agora. Mas por que eu não vou pedir para ele usar semântica agora? Porque na ilustração, por exemplo, você não deve usar. É uma coisa muito boba, você vai usar div mesmo. Até porque eu repetir muito. Você pode usar, tipo, eu vou colocar a minha ilustração no meu header. Então, eu coloco a tag maior, a tag pai, eu coloco o header, e dentro dela eu coloco um monte de divs. E aí não vai quebrar a semântica tão ferradamente. Então, bora lá. No passo a passo mesmo, bora lá. Eu vou pedir que você crie, por favor, uma section da body. Tá ligado?
Beleza, eu quero que você use uma section. E aí você vai dar a ela o ID, um ID de tela. Disse o back-end. Beleza. E aí eu vou pedir que no CSS você dê um tamanho, uma largura e você coloque uma cor. E aí você pode usar Flexbox para centralizar, o que você quiser, vá lá. Pode não. Aí você deixa sem nada. Basicamente, eu queria que você colocasse uma largura, uma altura e uma cor. Vai lá. Bora lá. Só isso mesmo, atualiza a página para a gente ir vendo no navegador. Beleza. Os front-end aqui são muito chiques, estão usando o Browser Sync. Vocês conhecem o Browser Sync? Alguém conhece isso, esse recurso? Não? É um recurso que a gente usa para ficar atualizando o navegador e o editor ao mesmo tempo. Maravilhoso isso. Olha. Isso tem quanto de altura e largura? Não importa, bora lá. 1000 por 1000, beleza. Agora eu quero que você volte no HTML disso. Agora eu quero que você crie a primeira div. Vamos sugerir uma ilustração. O que seria legal a gente desenhar? O quê? Um camelo? Oxi. O amigo tá com medo. Vamos fazer uma bolinha pular? Aí depois a gente incrementa ela. Uns olhinhos se mexendo, bora. Uns olhinhos. Olhinhos são fáceis. Então vamos fazer a bolinha e aí até o final a gente bota para ele virar um camelo. Bora lá. Beleza, essa bolinha, ela pode ter uma classe mesmo, não precisa ser ID não. Eu prefiro classe. Bora lá. E essa bolinha, vamos dar ela uma altura, uma largura. E aí, para mexer no posicionamento deles, eu prefiro fazer o seguinte. Como eu vou fazer a ilustração, ela não vai fazer parte de, por exemplo, eu não vou usar um flexbox nela, nem nada do tipo. Eu posso usar a position relative, por exemplo, e position absolute. E aí, desta forma, a bolinha vai se posicionar em relação à tela. Isso foi de ajuda. Beleza. Aí você coloca na tela position relative, que é para ela se posicionar em relação à body. A body não, ela mesma. E aí na bola você coloca position absolute para ela se posicionar em relação à tela. No caso, ao ID tela, não a tela toda. Acho que é todo mundo que conhece position, né? Todo mundo que sabe usar position, bonitinho, beleza. Então não precisa explicar tanto, não. Então, bora lá. Agora, isso está um quadrado, né? Vamos deixar isso redondo. Border radius, bora. Alguém quer ajudar o colega? Como é que deixa esse negócio redondo? Border radius. Bora lá testar? 50%? Oh! Agora eu queria que essa bolinha ficasse no meio. Bora lá colocar um top aí, um left. Isso é top. Bora lá, 200 pixels, 300, 400, 500, sei lá. E aí um left também.
testa e depois olha. Beleza. Ela tá num bom posicionamento, beleza. Agora, eu queria fazer um negócio com essa bola. Peraí, vamos pensar. Se a gente podia fazer o que com ela? Volta lá para a tela dela. O que vocês acham que ficaria legal com essa bola? Ela poderia virar, por exemplo, um loader de um site, né? Tipo, meus arquivos não carregaram e eu vou deixar essa bolinha rolando lá até abrir. Para não abrir quebrado o site. Pode ser, né? E como seria um loader bonitinho a partir dessa bola? Seria bom ela animar, né? Ela quicando. Vamos fazer essa bolinha quicar? Beleza. A gente pode... Nas animações com CSS, a gente pode fazer a partir de duas coisas. A gente tem que considerar o seguinte. Eu tenho que pensar em dois eventos. Com CSS, a gente não tem eventos igual JavaScript. Então, basicamente, o que eu tenho é hover, ou active, fox, coisa pouquinha. E aí, se eu quiser, eu posso usar JavaScript e animação com CSS, para, por exemplo, quando eu for descendo a minha página, a rolagem, ela ir ativando alguma classe do CSS, e aí vai mudando. Isso é maravilhoso. Mas aí a gente vai usar a partir do princípio de que, se a gente fosse usar hover, se a gente fosse depender de um evento, por exemplo, quando eu passasse o mouse, essa bolinha vai quicar. Então, eu não poderia usar uma animação, eu usaria uma transição. E aí, com transition, a gente dá basicamente... eu posso dizer que essa bolinha ela vai passar 1 segundo para ela subir e descer. E eu não seria bonito para um loader. Eu acho que serviria para outras coisas. Mas para um loader, não. Então, eu acho que a gente não deveria usar transition. A gente deveria usar animação. Então, bora lá. A gente tem a propriedade animation. Abra lá o CSS. Agora, eu quero que você faça o seguinte. Você crie aí embaixo um keyframe. O keyframe, galera, é... Alguém aqui já mexeu com After Effects, esse tipo de coisa, Flash? Vamos baixo. Flash, já mexeram? Vixe, já mexeram? Então, com esse tipo de coisa, a gente tem uma linha do tempo. E aí, por exemplo, quando eu alcançar 10% do tempo, vai acontecer alguma coisa. Quando tiver em 10% do tempo, vai acontecer alguma coisa. E aí eu digo como esse loop vai se comportar, em quanto tempo esse loop vai ter. E aí, beleza. Então, o keyframe é essa timeline. A gente chama de keyframe, chave, arroba, key de chave, frames, isso. É como se fosse uma chave de frames. O frame, tipo, quando você está jogando um jogo, por exemplo, que ele diz assim, o jogo tal tem 60 FPS. É frames por segundo. Exatamente. E aí o keyframe serve para isso. Ele é uma chave de frames. E aí, abre chavas. CSS é poderoso, menino. E aí, beleza. Vai brincar com as cores. E aí, a gente vai ter que dar um nome também a esse keyframe. Vamos chamar como isso aqui? De quicar? Pode ser quicar, se quiser. Tem que ser. Então, escolha um nome melhor. Pular, beleza. Ok. Então, beleza. Agora a gente tem o keyframe pular. Então, eu criei uma linha do tempo aqui que eu disse que essa linha do tempo se chama pular. E aí eu não disse o que é pular. Agora eu vou dizer. Com o keyframe eu digo onde, como e quando deve acontecer uma animação. Então, eu posso dizer, por exemplo, que quando chegar em 50%, aí você escreve 50%, e aí espaço, abre chaves. E aí, dentro disso, você coloca, por exemplo, eu posso usar... Alguém já usou transforms de CSS? Transform, alguém é propriedade? Já ouviram falar no transforms? Já ouviram falar? Não precisa ter usado. Já ouviu falar? Não é um filme, transforms do CSS. E aí, mesmo quem não ouviu falar, o que vocês acham que transform sugere que vai fazer? Oi? Vai se transformar? Eu posso transformar a bolinha, né? O estado não, mas... eu posso mudar o posicionamento. Eu posso dizer que
existem alguns valores que a propriedade transform aceita, que é o translate, que o translate eu mudo de lugar, e aí se eu quiser botar da Bahia para Sergipe, eu boto. E eu uso o translate, que aí eu vou fazer com um elemento ele em um eixo x e y. E aí vocês imaginam o plano cartesiano que vocês estudaram no ensino médio. E aí ele sobe ou desce, enfim, num plano cartesiano. E aí eu também posso rotacionar um elemento, ou eu posso mexer na escalabilidade dele, que aí a gente usa o valor scale. E aí ele pode crescer, diminuir, e beleza. E aí, para pular, eu acho que seria legal para ele dar um pulinho, ele usar o translate, que ele vai subir para cima e vai voltar, né? Então, quando ele chegar para... Vou colocar aqui, transform. Vá. Beleza. Agora, deixa eu ver. Transforme 20 pixels. Espera aí. Você vai dizer depois. Vai lá, pixels, ponto e vírgula. Agora eu não lembro se isso aqui tem parênteses. Espera aí, vamos testar. Beleza. De qualquer forma, a gente vai testar a animação aqui. Depois que a gente define como vai ser, isso aqui poderia ser, por exemplo, ao invés de transform, eu poderia colocar o background, alguma coisa do tipo. E aí, depois que eu crio essa linha do tempo, eu vou dizer onde é que essa linha do tempo vai acontecer. Então, eu posso colocar, por exemplo, no elemento bola, vai aí mesmo, enter. E aí você pode colocar a propriedade animation, animation, isso. E aí eu vou colocar, aqui que eu vou definir as coisas que vão acontecer. Eu queria, por exemplo, que ela pulasse em 1 segundo, um S, espaço, infinity, beleza, ponto e vírgula. Só que antes de um S tem que colocar o nome dela também, volte. Eu esqueci, vá. Pular, exatamente. Pular um S infinity. Eu acho que o transform vai pedir mais de alguma coisa, mas a animation está certo. Salva aí para a gente ver. Sintaxe é uma droga, né, pessoal? Atualizou? Aí ela mexeu, não foi? Espera aí. Não, peraí, volta. Eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa na sintaxe do keyframe. Eu vou lá, sabe o quê? Mas eu não sei se a animação mostra. Espera aí, eu tenho quase certeza que ele está me pedindo, sabe o quê? O que é X e o que é Y aqui. Beleza. Não. Abra lá o navegador e bota em um daqueles exemplos que eu mostrei. Que lá tem. Beleza. Isso. E aí é só botar com o segundo botão e aí ele mostra a sintaxe certa. Isso aí? Pode ser, mas esse aqui está muito complicado. Esse outro que está mais simples. Bota em inspecionar. Eu tenho quase certeza que é X e Y, que eu não ativei o que era. Beleza, desce aqui. Desce. E aí ele vai mostrar na keyframe lá embaixo. Não mostrou nesse elemento não. É porque no background não tem nada. Cable não tem nada, leaf tem. Beleza. Desce. É isso mesmo, ó. Colocava entre parênteses e especificava o que fosse. Volta lá. Volta lá no Sublime, isso. Não, mas eu não... Mas você copia só para pegar a sintaxe. Beleza. Vou colocar aqui em cima, por exemplo. Faltou o translate mesmo. Translate. É melhor digitar. Translate. E aí eu vou colocar 20 pixels. E aí eu tenho que dizer se eu quero X ou Y ou os dois. E eu vou colocar Y aqui, porque Y é de cima para baixo. Salve. Agora tá vendo? Toda vez que ele chega a 50% de 1 segundo, ele dá pixels. E aí a gente pode continuar mexendo naquele keyframe. Volta lá. Se eu quiser, por exemplo, que ela vá a 50 pixels, bota aí. Salve.
Aí ela sobe e desce mais um pouquinho. E aí, a partir disso, nossa, as composições são infinitas. Eu posso mexer, volta lá no Sublime, eu posso mexer tanto na quantidade de tempo, eu posso mexer no tipo do looping, se eu quiser que ele não vá e volte, se eu quiser que eu mude a interação do tempo. E aí tem as timelines de easy in, easy out, todas essas coisinhas. E se eu quiser que não seja infinito, se eu quiser que ele faça só 2 vezes e pare, eu posso configurar isso aqui no Animation. Ou o que eu faço muito, 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 nossa, eu faço o tempo todo, é mudar aqui embaixo. É aqui no keyframe que eu gosto de mexer. Eu posso, por exemplo, o Translate, eu disse que o Translate ele era para mover do lugar. Então, o que ele está fazendo? Ele está mexendo no eixo Y, ele está mexendo. Está transicionando. E aí, eu posso usar, além do Translate, eu posso usar o Scale. Vamos testar com o Scale. Coloco quando chegar em 60% um Scale aí. É só você colocar... Não, dentro não. Aí, 50% dessa. Depois das chaves, 60. Beleza, abre chaves. E aí, transforma. É porque a propriedade é o transform. O valor é o Scale. Beleza, Scale... E aí, por que ele te deu uma vírgula? Quando o Sublime gosta de ficar completando as coisas, né? Por que ele deu 2 valores e a vírgula? Porque eu poderia dizer x e y, mas eu também poderia dizer um valor só. E aí você pode colocar 1.2, por exemplo, 1.5. Salve. Vamos ver o que aconteceu. Quando ele chega em 60%, ele cresce. E aí ele não cresce para ficar o dobro dele. Ele cresce numa fração de 1.5. E aí, nisso, eu posso mexer assim... Nossa, eu posso fazer muita coisa. Eu posso, por exemplo, colocar... Desce lá. Vamos lá. Eu posso, além do Translate, eu tenho o Scale e eu tenho... Translate, Scale... Peraí, desce. Eu tenho o Rotate também. Aí eu posso transformar o lugar, eu posso escalar e eu posso rotacionar. Aí, se eu botar para rotacionar um círculo preto, não vai dar nada, né? Mas aí, se eu fizesse, por exemplo, lá na animação da Eva, que eu fiz, por exemplo, ela está mexendo os bracinhos de um lado para o outro. Aquilo eu fiz com Scale. E ela está mexendo os olhinhos. Eu fiz com Rotate, quer dizer. E subindo, ela está com Translate. E aí, os olhinhos, ela está com Rotate. As possibilidades são infinitas. E, assim, isso que quando combina com JavaScript, meu amigo, isso aqui fica lindo, sabe? Eu posso, por exemplo, quando você entra no Google Keep, da Google, você vê que quando você arrasta uma notinha, simplesmente arrasta, sabe? Quando eu vou mudar a cor, ela não muda de vez. Ela me dá uma transição de tempo, e aí isso eu faço com CSS. Se eu, por exemplo, apagar ela não apaga de vez. Eu posso colocar o Scale para mudar isso. Por exemplo... Se eu colocar aqui, muda de 60 para 100. Beleza? E aí você tira esse aí, bota aí 0. Beleza, salve e mostre. Alguém chuta o que vai acontecer antes de atualizar? Volta aqui. Não atualizou não, então volta lá. Peraí. Mostra lá. Porque com 0 ele deveria sumir. Volta lá. Só me aparece. Peraí. 0.1. Vamos ver se 0.1 ele aparece. Salve. Ele some, tá vendo? Acho que é porque 0.0 ele não aceitou. Beleza. E aí eu poderia colocar 0 combinado com mais alguma coisa. É porque você está no Safari. E é no Chrome? Beleza. Não, tudo bem. E aí ele poderia sumir de vez também. Aí eu poderia modificar ali. Provavelmente era 50%, que eu esqueci de mudar de alguma coisa. E ele não estava mudando. Beleza. Deixa eu ver o que mais seria legal. A gente poderia incrementar esse desenho. A gente poderia, por exemplo... como é que é um camelo? Se eu fosse fazer um camelo, eu deveria colocar o quê? Mais divs com formas para aquilo virar um camelo. E aí eu poderia fazer o tronco do camelo, a cabeça do camelo, as perninhas do camelo. Isso dá um trabalho, mas isso fica muito bonitinho. Você não quer fazer, mas isso é tão legal. É o usuário. Ele é o usuário, ele quer ele pronto, não importa. Tem que pagar também, então, né?
Que é isso? Beleza. E aí, quando a gente começa a falar da animação, a gente tem que pensar também em performance, em como que isso está para os navegadores. Então, a animação é uma coisa velha. Na verdade, os nossos navegadores já dão suporte a isso. Todos os navegadores dão suporte. Você pode continuar brincando se quiser, se colocar Y aqui, X. Pode mudar, se divirta. E aí, o que acontece? Qualquer propriedade dessas que ele usar, elas vão abrir até no Internet Explorer, eu juro. Tá? Eu juro que só abre no Internet Explorer. Abrem todos, aliás, e roda perfeitamente. Agora, você deve pensar, Daliane, isso aqui é maravilhoso. Mas por que as pessoas não estão fazendo animações mais complexas no navegador só com CSS? Então, por quê? Quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que pensar no que acontece internamente no nosso navegador quando uma página é renderizada. E esse é um conceito um pouco complexo de tu entender quando tu começa a pensar. Tipo, poxa, Daliane, você quer que eu entenda o que acontece internamente no navegador? Que absurdo, como é que eu vou saber isso? E aí, tem alguns artigos na internet para ler sobre isso, mas, e aí, basicamente, eu pensando de forma assim, bem abstrata, eu escrevi sobre isso no Gitbook também, quem quiser ler mais. Pensando de forma bem abstrata sobre performance, o que acontece? Tem algumas sugestões que a galera segue, por exemplo, eu posso usar transform à vontade. Isso aí, fiquem à vontade, podem fazer o que vocês quiserem. Agora, o que eles sugerem que vocês não usem é animações ou transições que elas mexam na geometria da página. O que eu entendo por geometria da página? Eu entendo, por exemplo, eu estou com display flex em coluna e em linha, por exemplo. Se eu quiser colocar numa animação que ela mude de coluna para linha, isso vai ficar horroroso. Ela não vai transicionar. E se eu quiser, por exemplo, também mudar a altura e o tamanho diretamente, isso vai ficar horrível. E eu não precisaria ter feito isso porque eu poderia usar transforms. E aí, quando a gente vai pensar na animação, a gente tem que pensar nisso. Como é que eu faço isso aqui da forma que ela vai ficar mais performática possível para ficar suave quando ela rodar em qualquer computador? Porque aí eu tenho que pensar, o meu computador está rodando lindo, mas é do meu usuário. Eu sei o computador que ele usa, eu sei a internet que ele tem. Eu não sei, mas é minha obrigação, enquanto desenvolvedor, garantir que qualquer usuário tenha a melhor experiência possível. E aí não importa o que eu vou fazer, aí é a minha função. E aí eu vou me virar. Beleza. E aí mais algumas sugestões que a gente tem, além de não mudar a geometria da página, eu posso usar, além de transforms e tal, eu posso usar também uma propriedade que a gente chama de uChange. Para que serve o uChange? O uChange, eu aviso ao navegador que eu vou mudar essa propriedade. E aí, dessa forma, ele se prepara antes. E aí, não é pesado para ele renderizar. E aí, eu queria muito explicar sobre o que acontece internamente para vocês, mas eu tenho medo que vocês não entendam, que eu não consiga explicar bem, porque é um conteúdo um pouco complexo. Mas, pensando de forma abstrata, basicamente, há duas tarefas que rodam ali dentro. Uma delas é para fazer a composição, e aí tem outra que ela também manda para a GPU. E aí o que acontece? A GPU ela é maravilhosa para ela renderizar. Isso aí ela é linda. Se eu quiser rotacionar as coisas, se eu quiser pedir para ela mudar de lugar, se eu quiser para ela escalonar, se eu quiser mudar a opacidade da coisa, isso aí ela é linda, ela faz lindamente. Agora, quando eu peço para ela guardar alguma informação, ela é péssima. Ela não é boa de guardar coisas, ela é boa em mostrá-las. Então, quando eu uso um keyframe desse, eu evito que ela fique mudando demais. E ela não sobrecarga a minha GPU. E aí a minha GPU vai se preocupar somente em renderizar isso. E aí, se ela se preocupa só em renderizar e não ficar guardando cada coisinha que eu quero mudar... Que, por exemplo, imagina, se eu tivesse colocado para mudar a altura para 500 pixels... E aí, a cada pixel, ela ia mudando uma tarefa. E vai rodando, e vai rodando. E por cada frame, meu amigo, isso ia pesar tanto. E é por isso que a animação ela não roda bem. Então, é isso. Basicamente, sobre performance, a gente tem isso. A gente deve usar sempre somente a propriedade transform. Evitem usar outras coisas. Ou seja, vocês viram ali que na keyframe eu só usei transforms. Eu não usei outras coisas. Eu não mudei cor. Eu não mudei tamanho, altura, eu não mudei display.
Porque aí ficaria suave. Beleza. E aí eu poderia colocar o opacity também. Quando eu colocasse em 100% ficar o opacity 0 e 1% ficar o opacity 1, por exemplo. E aí ela ia sumindo. E aí, enfim, as possibilidades são infinitas. Tem quanto tempo ainda? Ainda tem quanto tempo? Não, fica à vontade não. Quanto? 10 minutos? 15, 20? 20? Porque eu queria saber até onde eu posso ir ainda. Beleza. O que eu tinha preparado para falar de informação teórica era basicamente isso. Era orientações sobre a performance, até onde eu poderia ir e até onde eu poderia não ir. E aí eu pensei o seguinte, eu não gosto de teoria, eu gosto de prática, então a gente trouxe esse exemplo prático. E aí nosso amigo Tássio está se divertindo aqui. Você está gostando, Tássio? Você vai fazer no seu site, Tássio? Você vai fazer uma bolinha no seu site. Mas vai ficar maravilhosa. Mas vai arrasar. Yeah. Esquece semântica, só bolinha agora, né? Bolinha Mas essa bolinha poderia ser semântica com SVG. Eu poderia combinar também, ao invés de eu desenhar ela aqui, porque se vocês forem olhar, eu dei um tamanho, eu dei uma cor, eu desenhei a bolinha. Mas se eu quisesse, eu poderia procurar um SVG, colocar para renderizar aí, e colocar um keyframe dessa direto no SVG. Rodaria também com semântica, porque SVG tem semântica. E aí seria lindo. E aí, beleza, deixa eu ver o que mais poderia ser legal falar. Peraí. Eu queria incrementar mais essa ilustração. Eu achei que ela está muito bobinha, só pulando. Acho que não mostrou o poder do CSS, não. Diminuindo o tamanho? Até... Beleza. Vá lá, volte. Infinity. Eu posso mexer nas propriedades aqui, nos valores. Sobe aqui na frente do Infinity. É isso aí. Ele está com o browser assim aqui mesmo? Então, eu queria diminuir isso aqui e ficar o browser de um lado e o coisa do outro. Bota lá. Beleza, era isso que eu queria. Beleza, abre lá no CSS. Beleza. Uma coisa que os meus alunos gostam muito de fazer é monstrinho. Eles adoram desenhar monstrinho. Eu não sei por que pessoas gostam tanto de desenhar monstros. Meus alunos fazem uns rostinhos com um olho só, e esse olho fica se mexendo para um lado e para o outro. Sabe? A galera adora. Eu não sei por que o ser humano tem alguma admiração por monstrinho. Beleza. Volta aqui. Armaria, não. Beleza. 100%. Você quer que ela mude a frequência de tempo dela, é isso? E ela vai diminuindo mais devagarzinho com que ela pula. Não necessariamente. Você quer mexer exatamente em composição ou você quer mexer no tempo dela? Não, quero mexer na passo por 20, como você joga uma bola, ela vai... Ela quica e sobe. A física cabe aqui. Ui. Por que esse contra não é aqui não, Daliane? Beleza, não mudou. Eu posso usar in out. Tem que salvar. Ah, tá. Eu posso mudar na transição de tempo dele. E aí eu tenho vários valores. Eu tenho easy in. Tava aqui. Ela pode usar reverse. Reverse, ela vai até o final e ela volta, tá vendo?
E ela pode usar o easy, in, easy out, easy in out. Tem vários valores para a gente usar aqui. Peraí. E aí você vai trocando até você achar o que você quer. Easy in. O que eu uso muito para fazer bolinha quicar em específico é fazer o seguinte. Eu não coloco 100%, eu coloco 50%. E aí ela vai e volta, tá vendo? E aí é o seguinte, ela tá vindo muito para baixo, é isso que você está dizendo? Não. Porque aqui você coloca mais tempo para ela vir, aí sobe até, aí depois vai subindo menos, entendeu? Como se fosse perdendo velocidade. Beleza. Se ela ficasse com Até 20... parar, entendeu? Vai perdendo velocidade até parar. É porque aí eu teria que mexer aqui nessas propriedades aqui, peraí. Aqui eu posso colocar um delay, por exemplo. Se eu colocar um delay de 0,5. E aí ela demora, tá vendo? Pula, pula. Você consegue enxergar melhor agora o que está acontecendo? Eu já falei. Fica aí. Eu acho, sabe o quê? Que faltava a Anchieta fazer um desses. O que vocês acham? Vem, Anchieta. Aproveita, porque a próxima toque é do Anchieta. O Anchieta ia falar de JavaScript aqui. Então, Anchieta fica e aí ele já começa a dele. Não quer fugir? Anchieta, então vamos perder agora. Senta aí. Vê quantos minutos falta, porque qualquer coisa coloca o seu computador logo, você vai ficar. Porque eu não tenho mais o que falar não, sério. Beleza. Eu acho que a Anchieta poderia mostrar, sabe o quê? A gente mostrou a animação como ela é, a gente não mostrou transição. E aí eu não sei se ficou claro. Alguém entendeu o que é transição aqui? Depois desse monte de coisa que eu falei, alguém sabe me dizer o que é uma transição? O que é uma transição? Hã? Uma transição, pessoal, é algo que eu coloco entre um evento e outro, por exemplo. Se eu quiser que, quando eu passo o mouse, ela mude de cor, por exemplo. Essa bolinha está preta, mas quando ela der um hover, ela vai ficar pink. E aí eu não quero que ela simplesmente fique pink. Eu quero que ela fique pink em um tempo de, por exemplo, 2 segundos. Ela vai demorar 2 segundos para essa danada ficar pink. Aí eu vou colocar lá, transition, 2 segundos, e aí no hover eu vou colocar pink. Beleza. E aí eu posso, assim como eu posso fazer para ela demorar mais, eu posso fazer para ela diminuir. Aí, por exemplo, eu coloco uma fração de 1 segundo, por exemplo, 0,2s. E aí ela vai ser bem rapidão, ela vai mudar. Tá, Daliane, mas você quer que eu mude só essas coisinhas para desenho? Você acabou de me dizer que CSS não era firula? Como é que é isso? Então, esse tipo de coisa eu posso usar numa interface. E aí, quando você começa a avaliar cada coisinha dessa, cada transição, cada animação em uma interface, aí você vê o poder gritante que isso pode te dar. E quando você alinha com JavaScript, principalmente. Beleza. Ah, Maria. Bora lá, peraí. Complexo. Se já fosse back-end, Anchieta. Sei como é. Então, bora, vamos incrementar essa bolinha. Você acha que seria legal tirar essa animação e colocar só uma transição só para mostrar? Vamos lá, apaga essa animação. Só para mostrar como seria, porque aí vocês não saem daqui sem saber o que era. Beleza, salva aí. Beleza. Eu quero que você coloque um hover nessa bola. Olha. Beleza, tá mais bonita mesmo.
E aí eu vou colocar uma transição nessa bola. Então eu vou colocar o evento do hover, já que o CSS não tem evento. É o hover mesmo, vai lá. Agora eu coloco um background pink. E aí você vê se está certo passando o mouse. Porque às vezes alguma coisa com sintaxe dá erro, vai lá. Ficou. Beleza. Então, o que acontece? Quando eu passo o mouse lá, passo o mouse, por favor, Cheta, passo o mouse na bolinha. Isso é horroroso, né? Passei o mouse, o negócio ficou vermelho do nada. Isso é feio. Isso não conversa comigo. Não conversa comigo. Não funciona. Se eu colocar, por exemplo, uma transição na bola, coloca lá, abaixo de left, vai lá. Eu vou colocar transition. Beleza, coloque um S. Ponto e vírgula e salve. Agora passo o mouse. Ela vai demorar um segundo para ficar vermelha. E aí, se eu colocar, por exemplo... Aí, um segundo é muito tempo, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Mas se eu colocar 0.2, 0.5, aí já dá um efeito melhor. Então, uma coisa legal sobre animação e transição é isso. Você também não pode, assim como você não pode colocar uma corzinha, um tamanho de uma letra simplesmente por colocar, você também não pode colocar uma animação simplesmente por colocar. Tanto porque isso pode ferrar o desempenho da minha interface. Tem várias coisas que eu disse que não pode colocar, porque senão você vai exigir demais da GPU, e aí vai pesar e vai ficar horrível. Que é isso? Não pode mudar a altura, só pode mudar com transforme. Ó, o back-end, tá vendo? Acabei de dizer um negócio e ele tá teimando. Ó, mas se tu colocar... Vamos colocar com transforme, vá. Bota aí pra baixo. Transform. Beleza. Aí você coloque não, peraí. Transform scale, vá. Scale. E aí dentro você coloque só 2 aí. 1.2. 2 é muito, ele vai ficar tipo... Vá. Passa o mouse. Ó, agora fica mais bonitinho. Já diz alguma coisa? Dá pra fazer vamos fazer um coração. Você quer fazer um coração, Cheta? Vamos, vai lá, Cheta. Como é que você faria um coração com formas? É pra fazer as médias, Cheta. Vamos se declarar aqui com o CSS. O amigo aqui, ele tá com a namorada. Vamos lá. Oh! Então, bora lá. Vá na index. Vamos preparar as formas desse negócio. Vamos fazer o seguinte. Já está pulsando, né? Exatamente. Vamos ajeitar as formas agora, né? Imagine pensando só formas com CSS. Quais são as formas que eu posso usar com CSS? Eu sei que eu posso fazer quadrados, retângulos, círculos, porque eu posso usar border radius. Eu sei que eu posso... O que mais? A partir do border eu posso fazer uns contornos loucos, etc. Posso fazer uns triângulos. Como é? Olha, ele sabe aqui até quanto é que tem que girar, tá vendo? E tava fingindo que tava enrolado aqui comigo. Que é isso? Isso era um jogo comigo, garoto. Você está fazendo um jogo comigo? Ele sabia até quanto era para girar. Então, bora lá. O amigo disse que era para fazer 2 círculos e um quadrado. Já fez isso? É muito Corel. Então, bora lá, Anchieta. Bota essa bola para ser, sei lá, um coração e dentro dela coloca as 3 formas. Vamos ver se ele sabe CSS agora. Deus lhe ajude, bora. E ele vai ajudar. Eu colocaria o quadrado e dentro dele os 2 círculos. Coração 1. Ó. Ó. Semântica, tá vendo no CSS? Isso não é semântica, não. Isso não é semântica, não. Semântica de back-end. Esse aqui é a parte 3. Beleza. Então vá lá, faça as formas de cada um e posicione eles, bora.
Apaga aí tudo agora, que isso não vai mais lhe servir de nada. Vai lá. Eu sei que você quer usar um Flexbox aí, assuma. Poder pode. Salve aí. Beleza. Calma, ele vai estilizar. Olha. Faltou o que aí? Faltou o que? Absolute. Position. Perdona-me. Ó. Eu tô profissional já aqui. Desenha logo da Apple, vai. Digo, a Apple não me paga, vai lá. Não, mas você viu que dá pra fazer muita coisa massa. Eu desenhei a Eva, eu desenhei muita coisa. Agora tem que ter paciência e tempo, né? Vou conseguir um convite daquela aceita pra você. Aceita que dois vezes. Ai, meu Deus. Beleza? Me diz, por favor. Eu vou lhe guiar. Como foi que você fez o seu HTML e volto lá, que eu não prestei Dá um coração atenção. grande e as 3 dentes. Coração 1, coração 2, coração 3? Menino, isso tá tão enrolado, mas bora lá. Como foi que Tássio disse que era pra fazer? Era um quadrado e 2 círculos. Um quadrado e 2 círculos e depois posicione? Tudo na foto mesmo, depois você muda, vai lá. Pronto, boa, vai lá. Usa a dica do amigo, vai lá. O que ele disse estava certo. Se fosse tu, eu seguia. Hashtag medo. A namorada tá olhando, viu? E gravando. Ela tá querendo ver o coração pulsando aí. Se depender desse coração aí, minha filha. Oi, tá aparecendo alguma coisa ali. Só lamento por ti. Nem que seja um I Love Pixel, né, tia? Um quadradinho. Claro. Poxa, que vale a intenção. É, né? Beleza. Que maravilha. Agora coloca uns border radius aí, vai. Que maravilha. Menino, se tu botar um foto left aí, tu vai ficar doido. Vai lá, só composition, top, left, vai lá. Agora, uma dica que eu lhe dou é você não mexa em ponto coração, vai colocar a animação nele. Aí você mexe nas posições só dos outros, dos filhos, vai lá. Não, deixa aí. Mas não mexa mais, mexa nos outros agora. Pô. É porque o absoluto e o relativo, ele serve tipo assim, eu digo, se ele se posiciona em relação ao pai ou a ele mesmo. No coração, ele se posicionaria em relação a ele mesmo e os outros seguiriam ele, não é isso que você está querendo dizer? Pode ser. Vai lá. Vai lá, mude. O que eu costumo colocar é isso, todos os absolutos, e aí o que eu quero que eles sigam, que aí ele vai se posicionar em relação à página, ele vai relativo. Olha lá, top, left.
Eu botava menos um pouquinho, porque aí ele fica encostado. Aí, agora mexa no outro. Eu deixava aí, só girava ele depois, rapaz. Não mexa nele, não. Alguma coisa vai sair. Vá, continue. Não, vamos botar no lugar certo primeiro. Com a câmerazinha, aquelas... Olha. Eu filmo, depois eu conquisto, tá vendo? Coração. E aí, se eu fosse tu, eu ajeitava esse posicionamento. Vai lá, termine de ajeitar. E você bota uma animação nela. É lindo que eu comecei falando que esse negócio era pra ser divertido, né? Não mexa em transforma agora, não. Transforma é só depois. Continue mexendo nos posicionamentos. Não, porque sabe o que? Quando eu colocar a animação, ele vai dar conflito. O negócio é colocar direitinho. Se fosse tu, eu fazia, sabe como? Eu colocava esse aqui. Olha, eu puxava esse aqui mais pra baixo. E esse aqui eu deixava aqui. E aí depois, na hora de animar, eu girava. Imagine que esse coração tá deitado. E aí eu vou descer esse aqui, vou descer um dos dois pra cá, e esse outro eu vou deixar aqui na frente. Aí na hora da animação, igual o Tassi falou, eu vou girar ele e vai dar tudo certo. Vai lá. Tipo, esse coração tá deitado, minha gente. Ele vai girar. Ele vai girar. Bota uma cabecinha, né? Um pé, uma mão. Mas a ideia é essa. Já tô vendo o câmera desde a primeira bola. É porque vocês estão pensando em fazer o coração já deitado. Porque eu tô querendo fazer. Se você girar, vai dar certo. Só que na hora de animar, vai bugar. Mas gire, vá. Só pra lhe mostrar, vá. Vá lá. Agora, no quadrado, você coloca transforme, vá. Rotate. Diz que a pessoa só aprende quando vê errado. Vá lá. 45 DEG. Vá, ponto e vírgula. É 45? Olha aí. Aí se subisse um pouquinho, não fazia um coração? Agora falta o que esse coração fazer? Vai dar bug, né? Vai dar bug, mas aí nós vamos resolver. Vai lá. Ele já vai pensando que vai bugar. Passa primeiro o keyframe. Se tu... Ia dar certo do mesmo jeito. Ia dar certo. Só que você tem que pensar sempre o seguinte, aquilo da performance. Se você quiser colocar pixel nele formar, você pode. Agora, se você quiser colocar pixels na hora dele mudar, ou seja, dentro do keyframe, ele vai deformar porque você vai mexer na geometria. E aí ele exige muito da GPU. Mas aí você pode usar sempre o amiguinho transform. Beleza. E aí vamos fazer esse coração pulsar, vou colocar scale, vá. Transform scale. E aí coloca aí 1.2, 1.5, igual você fez da outra vez. Tem que colocar o nome no keyframe, isso, na frente dele, pulse. Beleza? E aí você adiciona essa animação na div que está mandando neles todos. Acho que é ponto coração, né? Animation. Pulse. Não, primeiro eu coloco o nome dele.
Isso aí é um shorthand. O indicado para iniciante é vocês fazerem um por um. Só que, como a gente tem pouco tempo, é melhor usar shorthand mesmo. E aí ele tá dizendo aqui que a animação pulse vai acontecer durante 1 segundo de forma infinita, ponto e vírgula. Oh! E aí ele pode se divertir, ele pode fazer outras coisas também. Cala a boca aí. E o camelo? Cadê o camelo? O camelo não, cadê? Já correu, foi? Olha. Cadê o camelo? Cadê o camelo? Mas é divertido ou não é? Na hora que vê dando certo. Já tá. Daqui é. Não, mas na hora é também. Combinando, cara. Já é o logo do meu site agora. Pode colocar no footer. A galera não coloca uns coraçãozinhos no site feito com Jekyll? Fechou. Agora é sua vez, né? Você vai continuar aqui. Eu? Vou fazer o que mais? Agora é sua vez, querido. Você não era o próximo palestrante? Que é pra palestrar, meu Deus. Eu pensei que ela ia me focar pra fazer uma... Bota lá no slide só pra mostrar um negócio. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham enxergado alguma diversão nisso. Quem tiver mais alguma curiosidade a respeito de animações, eu escrevi esse Gitbook aqui. Vocês podem procurar no GitHub. E aí tem uma propriedadezinha explicada e tal. Então, é uma coisa mais paciente, é uma coisa para entender de verdade. E aí vocês leem lá depois. Podem me seguir no Twitter, GitHub também. À vontade. Obrigada.